Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar resolvendo a prova da ESA de 2019 e 2020. Como vocês podem ver aqui, que já está aberta a prova aqui na minha tela. Eu vou estar explicando cada questão, comentando cada uma delas e também dando dicas de resolução de prova. Então, se esse vídeo for relevante para você de alguma forma, se te ajudar, peço que deixe o like, se inscreva no canal e também ative o sininho, porque eu vou estar postando mais vídeos sobre resolução de prova, questão comentada, não só da ESA, mas também de outros concursos militares. Então, sem mais delongas, vamos lá para a provinha da ESA. Pessoal, antes da gente começar, na verdade, eu queria dar outra informação importante para vocês. A prova da ESA só passou a cobrar inglês no ano de 2019, tá? E eram apenas 4 questões de inglês na época, tá? O ano de 2020 também foi assim, tá? Foram 4 questões de inglês. No ano passado foi que teve uma alteração no edital e passaram a ser cobradas 10 questões de inglês na prova da ESA. Para esse ano, a gente também tem a previsão de 10 questões, né, de acordo com o edital do concurso. A dica que eu dou para vocês é muito importante, façam todas as provas antigas da ESA, já que você só vai ter 2019, 2020 e 2021 para fazer. Por que é importante vocês fazerem prova antiga? Porque além de vocês estudarem a matéria que é cobrada, que está discriminada lá no edital, é importante vocês saberem o nível de dificuldade da sua prova. Porque, por exemplo, pronomes, né? Eu posso ter uma questão muito difícil e posso ter uma questão muito fácil também. Então, você precisa identificar o nível de dificuldade da sua prova, como é que ela vai cobrar um determinado assunto. Então, é muito importante vocês fazerem prova antiga, justamente para vocês, quando chegarem no dia do concurso, vocês estarem preparados para o nível de dificuldade que vocês vão encontrar na hora de fazer a prova, tá? Então, sem mais delongas agora, vamos lá fazer a prova, tá? Abrir aqui a prova, gente, com calma, tranquilo, dá uma olhada geral na prova, não sai fazendo aleatoriamente na ordem, tá? Identifique as questões que você tem mais facilidade, que você acha que vai ser mais tranquilo de fazer. Por exemplo, essa número 1 aqui eu acho que vai ser tranquila de fazer, vou marcar ela. A número 2 eu já acho que vai ser um pouco mais trabalhosa, porque o enunciado pede a sentença gramaticalmente correta. Então você vai ter que analisar uma por uma, identificar qual é que está certa, então exige um pouco mais de tempo. Eu vou deixar ela para fazer por último, tá? Questão de texto, gente, que tem assim, according to the text, que é de acordo com o texto. Eu também vou deixar para fazer por último, tá? Não vou deixar para fazer logo de cara, porque exige interpretação, exige um tempo aqui de tradução do texto, então ela vai ser um pouco mais trabalhosa também. Então eu vou deixar para fazer por último. Então vou fazer a número 1, depois vou pular para a número 3, que também parece ser um pouco mais tranquila. Depois eu vou fazer a questão número 2 e por último a questão 4, que envolve o texto, tá? Então vamos lá. Questão número 1. Ele te dá uma sentença e o enunciado pede: complete o espaço com a forma correta do verbo e do pronome. Então, qual é o verbo que ele está falando aqui? Analisando as alternativas, eu vejo que é o verbo to be, né? Aqui eu tenho is, are, is, am e are. Todas essas formas são conjugações diferentes do verbo to be. E o pronome que ele está falando aqui é you em todas as alternativas, certo, gente? Então, sabendo aqui que qual é a conjugação correta do verbo to be para o pronome you, eu já elimino várias alternativas. Sabendo que you exige are, a flexão correta do verbo to be nesse caso é are, eu já elimino a letra A, que não pode ser is com you. Também elimino a letra C e também elimino a letra D. Eu
Estou na dúvida agora entre B e E. Como é que eu vou saber qual é que está certa? A diferença entre elas é só a ordem, né, gente? Are you e you are. Como é que eu vou saber qual é que está certa? Sabendo que aqui é uma interrogativa, é uma pergunta, eu preciso inverter a ordem. Então, em sentenças afirmativas, qual é a ordem que a gente tem? Sujeito e verbo. Quando eu estou fazendo uma pergunta, eu preciso inverter essa ordem. Então, o meu verbo auxiliar vai lá para frente e o meu sujeito vem depois. Por isso que a resposta correta é a letra B, não é a letra E. A letra E estaria correta se ele estivesse fazendo uma afirmação. Tá? Como ele não está fazendo uma afirmação, ele está fazendo uma pergunta, eu preciso inverter essa ordem. Por isso que a resposta certa é a letra B. Nesse caso, are you American? Ele está perguntando, você é americano? Tá? Só para vocês terem aí a tradução dessa sentença, para vocês entenderem melhor. Então, fiz a número 1, agora eu vou para a número 3, tá? E o enunciado diz, complete a sentença abaixo, a below é abaixo, usando as palavras apropriadas, tá? Então, a gente vê que essas palavras apropriadas, analisando as alternativas, elas são verbos, né? E em cada alternativa eles estão conjugados de uma forma diferente. Então, basicamente, nessa questão, você tem que saber conjugar os verbos da maneira certa. Então, aqui a gente tem o verbo like, que é o verbo gostar, o verbo do, que é o verbo fazer, se ele for verbo principal. Se ele estiver na função de verbo auxiliar, ele não vai ter esse sentido de fazer, né? E o loves, ele é o verbo amar, né? Então, vamos ver a nossa sentença para a gente saber qual é a forma correta dos verbos que a gente vai conjugar. Vamos lá, aqui ele fala do Mr. Harris. Para quem não sabe, Mr. é senhor em português, tá? Então, Mr. Harris, senhor Harris. Esse senhor Harris a gente pode substituir pelo pronome ele, né? Ele, em inglês, é he, né? E eu recomendo que vocês façam isso. Eliminem esse Mr. Harris e coloquem um he aqui em cima, que aí vocês vão saber a forma correta de conjugar os verbos. Então, ele está querendo dizer que, basicamente, o Mr. Harris, ele gosta, né, de trens, né? Trains é trens em português. Então, ele gosta de trens. Essa sentença aqui, eu preciso colocar ela no simple present, né? Ele gosta de trens. E eu preciso saber que no simple present, quando eu tenho o pronome he, eu preciso conjugar o meu verbo. Na maioria das vezes, eu apenas acrescento o s, né? Para fazer a conjugação com he, she, it, no simple present. Então, sabendo disso, o verbo like, que é o verbo gostar, ele precisa estar na forma likes, porque eu estou falando de Mr. Harris e Mr. Harris é he. Então, a letra B está certa, né? A primeira parte. E a letra D também, ó. Já eliminei de 5, já eliminei 3 alternativas. Estou na dúvida entre 2 agora. Então, aqui, ó, gente, sabendo do do, ou do don't, ou do doesn't, ou do love, do loves, você já mata a questão, né? Então, vamos lá. Mr. Harris gosta de trens. Ele tem medo de aviões. E, tananã, like buses. E ele gosta de ônibus. Nesse caso aqui, eu tenho que completar com don't ou com doesn't, né? Não tentem tirar, gente, coisas da cabeça de vocês. Analisem as alternativas, ó. Já eliminei 3 alternativas aqui. Estou entre B e D. Nesse caso, ó, já sei que no próximo espaço eu vou ter que completar ou com don't ou com doesn't. Você não precisa tirar nada da sua cabeça, tá? Nesse caso, como eu estou falando do Mr. Harris, eu preciso também saber a flexão correta do verbo do na negativa para he, quando o meu sujeito é he. Nesse caso, o don't, o verbo do, ele vai estar
na função de verbo auxiliar, né? Então, eu tenho que saber que como verbo auxiliar, se tiver com he, eu tenho que usar doesn't. O don't não está certo, tá? Então, eu já sei que a resposta é a letra D. Confirmando que a resposta é a letra D, a gente tem aqui o loves, né? Ele ama trens, né? Mas ele ama trens. O loves também tem que estar conjugado com o S no final, porque eu ainda estou falando do Mr. Harris, né? Que é he. Então, a conjugação correta nesse caso é likes, doesn't e loves. Letra D é a resposta correta da questão número 3. Agora, entre a questão do texto e a questão número 2, eu vou fazer a número 2, tá? Vou deixar a questão do texto por último, tá? E vocês também vão ver que não precisa ler esse texto inteiro para fazer essa questão número 4. Então, vamos fazer a questão número 2 antes da gente ir para a questão 4. E ele pede a sentença gramaticalmente correta. Analisando as alternativas, você vê que ele está exigindo que você saiba a estrutura comparativa de superioridade correta, né? Então, vamos lá. Analisando a letra A, diz assim: Camila's dress, que é o vestido da Camila, is cheaper than mine. Gente, essa sentença aqui está corretíssima. Por quê? Sabendo que para a gente comparar em inglês, a gente tem que usar a estrutura comparativa, nesse caso é de superioridade, tá? Então, ele está falando que o vestido da Camila, ele é mais barato que o meu. Quando a gente tem adjetivos curtos, cheap é um adjetivo curto, né, que é barato. A gente faz, como é que a gente faz a comparação de superioridade? Acrescentar ER no final e permanecer com than, tá? Então, aqui está corretíssima essa estrutura. O vestido da Camila é mais barato que o meu, tá? A resposta é a letra A. Agora, vamos ver por que as outras alternativas estão erradas. Aqui, eu tenho uma estrutura de more, earlier than. Essa estrutura está errada. Por quê? Early, que significa cedo, é um adjetivo curto. Então, tá certinho aqui, você acrescentou ER no final, tirou o Y, acrescentou IER, né? Mas nesse caso, ele não exige que você coloque o more, tá? Quando são adjetivos curtos, você não precisa acrescentar o more, você só precisa alterar o adjetivo, tá? Então, por isso que essa alternativa está errada. A letra C também está errada. Por quê? Porque o adjetivo é curto. Então, eu não preciso do more e eu teria que colocar o older, né? Então, está errada duas vezes, porque eu tenho more e eu tenho o old, que deveria estar na forma older, tá? Letra D. Esse comparativo aqui está errado, porque expensive é um adjetivo longo. Então, eu preciso colocar o more. E quando eu coloco o more e acrescento o adjetivo longo, o meu adjetivo não precisa sofrer qualquer alteração. Então, ele não precisa estar nessa forma aqui, expensive. Ele precisava estar no modo normal dele, expensive, tá? Eu não ia precisar alterar ele. Por isso que essa está errada. Letra E está errada porque more fast than. Eu tenho um adjetivo curto, não precisaria do more, e eu teria que alterar esse adjetivo, teria que completar com ER no final. Então, faster than seria a comparação correta, tá? Então, essa questão número 2 também já fizemos. Letra A é a resposta certa. E agora vamos para a questão do texto. Gente, questão de texto. Então vamos lá, gente. Vamos fazer a questão número 4 agora, que exige interpretação de texto. A questão 4 fala assim: According to the text, de acordo com o texto, é correto dizer que. Nessas questões, gente, que exigem interpretação de texto, eu recomendo que vocês leiam o enunciado, leiam as alternativas e só depois disso leiam um texto.
porque fazendo assim vocês já vão saber identificar as informações que vocês precisam extrair do texto, né? Porque o que acontece? Geralmente, né, às vezes, essa informação aqui que você precisa para fazer essa questão, ela está logo lá no início do texto e você não precisa ler o texto inteiro para fazer a questão, tá? E geralmente o que acontece quando vocês leiam o texto primeiro? Quando você lê o texto primeiro, você não retém nenhuma informação em especial, então você tem uma ideia genérica do texto. Depois, quando você lê a questão e ela exige informações específicas, geralmente vocês têm que voltar lá no texto e procurar essa informação de novo. Então, para evitar essa perda de tempo, né, na hora da prova, que tempo é muito importante, né, vocês leiam o enunciado, depois leiam a alternativa, depois só leiam o texto, já sabendo a informação que vocês precisam extrair, tá? Assim vocês fazem a prova bem mais rápido. Então vamos lá, vamos analisar as alternativas primeiro. A letra A, ele diz: apenas bombeiros estão trabalhando para encontrar as pessoas desaparecidas. A letra B fala: bombeiros e voluntários estão trabalhando juntos para encontrar pessoas desaparecidas. Na letra C, ele fala: bombeiros e voluntários estão trabalhando juntos para identificar os cadáveres recuperados. A letra D é a letra que mais destoa das outras alternativas, tá? A letra D fala assim: os funcionários da Vale estão trabalhando para recuperar os cadáveres da lama. E a letra E fala: apenas voluntários estão trabalhando para identificar as pessoas desaparecidas. Então, gente, só de olhar as alternativas, a gente já vê que tem uma oposição muito forte, né? Por exemplo, entre a letra A, que fala que apenas os bombeiros estão trabalhando, e a letra E, que fala que apenas os voluntários. E também entre a letra B e a letra C, né, que fala que voluntários e bombeiros, né, e a diferença entre elas é que uma diz que eles estão trabalhando juntos para encontrar pessoas desaparecidas, e a letra C fala que eles estão trabalhando juntos para identificar os cadáveres recuperados. Então, na minha opinião, né, a resposta vai ser A, B, C ou D. A, B, C ou E, perdão. Porque tem uma certa oposição entre elas. Né? Então, vamos identificar essa informação. Quem é que está trabalhando para identificar as pessoas ou para encontrar as pessoas desaparecidas? E a gente vendo aqui no texto, logo no início, ele fala assim, bombeiros e voluntários ainda procuram por pelo menos 131 pessoas ainda desaparecidas debaixo de toneladas de lama. Gente, somente essa frase, essa pequena parte do texto, eu já sei que a resposta é a letra B, que bombeiros e voluntários estão trabalhando para encontrar as pessoas desaparecidas, people still missing, pessoas que ainda estão desaparecidas. Então, a resposta é a letra B. Então, gente, essa foi a resolução da prova da ESA do ano de 2019, tá? É 19/20 porque a prova, né, o concurso é de 2019 e você ingressa na ESA em 2020, tá? Espero que vocês tenham gostado da resolução.